Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Hoje tenho aqui para conversar comigo o deputado estadual Francisco Lima. É um prazer recebê-lo aqui. Espero que a gente possa traduzir essa conversa no interesse do nosso povo que nos assiste. Lima, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela vinda até os estúdios do Pensar Piauí. Obrigado, Oscar, por estar aqui no estúdio, né? Esse belíssimo estúdio que eu estou conhecendo hoje. Conheço seu trabalho, sou, digamos, leitor e, como é que chama? Ouvinte, telespectador. Não, audiência aí direta. É onde eu faço minhas buscas para saber o que é que tem naquele dia ou naquela semana. Exatamente. Muito bem, eu quero falar com você muito sobre eleição. Do PT, tem eleição interna, tem a eleição aqui do estado do Piauí, do município de Teresina, dos municípios de uma forma geral, e tem a eleição nacional. Quero falar com você também sobre a eleição estadual que a gente vai ter em 2026, a eleição para presidente da República, para governo. Mas eu quero começar pelo seu mandato de deputado estadual. Queria saber do seu trabalho voltado para a questão da agricultura familiar, que é um tema que você sempre está com ele em pauta, está sempre abordando. E eu te pergunto, fazendo uma avaliação da agricultura no Piauí hoje, tem o agronegócio, tem os agricultores familiares, como é que você vê esse setor de produção no Piauí hoje? Bom, Oscar, primeiro, eu acho que todo mandato tem que ter uma causa, não é? Isso é importante. Minha missão de vida é diminuir a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Então, eu acredito nisso. E acho que a agricultura familiar, nós temos aí próximo a 50% da população do Piauí que vive ou depende dela para viver. Apesar de que os dados do IBGE colocam apenas um terço, cerca de um terço da população, é muito mais. As pequenas cidades, pequenos municípios, como São João do Arraial, depende muito da agricultura familiar. Então, são cerca de 200 mil estabelecimentos de produtores familiares, conforme os dados do IBGE. Então, tenho buscado apostar nisso. Ontem mesmo, eu estive numa atividade em Madeiro, né? Então, ali, um encontro de aquicultura e pesca no território dos Cocais. Então, ali, a grande maioria são piscicultores ou aquicultores familiares. Na semana passada, nós estivemos acompanhando atividades com gente que vive na irrigação, na fruticultura, na cajucultura, gente que depende da horticultura. Então, qual é o objetivo disso? Primeiro é melhorar a base produtiva, tanto tecnológica, né, com os equipamentos, com irrigação, tratores, agroindústria, melhorar a comercialização e melhorar a parte mais da sustentabilidade ambiental. Durante muito tempo eu pensava que a porta de entrada era a tecnologia. Hoje eu acho que é a comercialização. Então, se você... Porta de entrada, o que é que você... De investimentos. Se você resolver o problema da comercialização, a produção familiar, ela passa a produzir mais. Então, seria então, que era uma pergunta que estava aqui programada para fazer. Esse é o grande problema hoje? Eu acho que um grande desafio é esse. Comercialização. Comercialização. Então, você tem que organizar os produtores para eles chegarem no mercado, senão eles caem na mão dos intermediários e desvalorizam muito os produtos. Por isso que as feiras têm ganho muito espaço, por isso que as agroindústrias, por isso que produtos como o mel ganharam mais espaço do que outros. Mais recentemente você tem a ovino-caprinocultura conseguindo botar produto em outros mercados. Eu acho que se você consegue viabilizar os canais de comercialização melhores, então você consegue avançar mais. Hoje tem um produto, por exemplo, tem um programa dentro da SAF chamado Quitandas Solidárias. São feiras em condomínios, por exemplo. Elas não fazem feira em bairro, fazem em condomínio. Então, com produtos da agricultura familiar. Tem aí, francamente, uns 200 a 300 produtores só em Teresina.
fornecendo nessa rede. É uma coisa que a secretaria ela organiza e abre os espaços, mas eles vão tocando. Você tem a Feira Verde na universidade, você tem a quitanda solidária dentro de uma rede de supermercado aqui em Teresina. Então, já com produtos do Estado mais elaborado. Agora, a gente tem pouco beneficiamento ainda. É muito produto in natura. Você precisa beneficiar mais. Então, O é isso que pequeno vai. tem essa condição de beneficiar? Eu acho que o Estado tem que ajudar. O financiamento tem que ajudar. São pequenas agroindústrias de cajuína, de doce, às vezes de outros produtos, às vezes de beneficiamento de hortaliças, né? Embalar um cheiro verde ou embalar de forma simples uma talhada de abóbora ou um pedaço ou uma espiga de milho verde, isso já é um beneficiamento e agrega valor. Então, eu acho que essa é uma coisa importante. Então, nós temos condições de avançar mais se a gente trabalhar isso. Essa semana eu vi um equipamento que ele pega o tambaqui, você conhece o ticá do peixe, né? Sim. Esse equipamento ele faz isso num peixe inteiro. De uma vez só? De uma vez só. Lá em Brasília tem, por exemplo... É um trabalhão aquilo ali. Aquele é um trabalhão. Ele agora faz isso. Então, um equipamento que deve custar R$20 mil. Então, e pode resolver um problema. Não são grandes agroindústrias. Você falou de peixe, você falou de mel, você falou de hortaliças. E antes da entrevista a gente falava do nosso tempo ali de criança, em off. Eu via meu pai plantar o básico, arroz, feijão, milho, mandioca. Esses 4 produtos, como é que está a produção deles pela agricultura familiar? Ele é um produto muito voltado para autoconsumo, à exceção de algumas regiões. Nós temos aqui mais para o norte, na região ali de Joaquim Pires, Buriti dos Lopes, ali aqueles Murici dos Portelas, que tem uma produção de arroz numa escala maior, sobretudo em assentamentos. Então, mas tem que ser beneficiado, não tem mais aquela história de vender arroz em casca. Então, nós temos feijão em algumas áreas, para aquela região de São Miguel do Tapuio, Castelo, ali Assunção, e na região de Picos. Então, o Estado ele vai se reorganizando, mas não pode mais vender produto, agricultura familiar em saco ou em paneiro como quase in natura. Então tem que beneficiar minimamente, que é isso que o MST, que o MPA estão tentando fazer em alguns locais, né? Então acho que esse beneficiamento ele é necessário. E tem que ter uma espécie de uma identidade local, não é? Então, variedades locais, que pode ali dar Por exemplo, a minha mãe gostava muito de um arroz chamado muruimbacaba. É um arroz para fazer com a galinha ou com a carne de bode seca, não tem igual. É o arroz específico para esse tipo de cozido. Isso. Então, eu acho que tem que trabalhar isso. Nós temos muitas... Você tem visto esse trabalho? Você diz assim, acho que tem que trabalhar isso. Estão trabalhando isso? Começa a ser trabalhado, mais lento, mas começa, né? Essa experiência do MST e do MPA ali nessa região, no caso do arroz. Você já encontra feijão já ensacados. É claro que você encontra, mas você pega já a cajuína, você tem muitas marcas já de cajuína. Sim. Você já tem muitas marcas de doces. Não é? Você começa a ter rapadura, você começa a ter outras coisas. Então, as pessoas perceberam isso. Na Feira Verde aqui na universidade, você já encontra galinha ou um pernilzinho de leitão embalado a vácuo. Você já encontra galinha cortada, fatiada naquele formato, então com um valor agregado maior. Então, esse é o grande desafio. Então, e começa a fazer. Um dia desse eu vi na feira o cheiro verde picadinho já, numa vasilhinha, numa embalagenzinha ali de plástico ou a vácuo, para ir para casa. Então, você vê o machixe, você vê... Então, são equipamentos relativamente baratos, então não é aquela coisa da grande agroindústria. Então, acho que tem até que ter as maiores. Mas essas pequenas que vai precisar fazer. Agora, tem que ter escala, tem que ter volume de produção, senão você não consegue sair do local. Então, o mel, por que o mel do Piauí hoje é um mel reconhecido nacional e internacionalmente?
porque algumas centrais de cooperativas, né, a Casa Ápice é a maior, mas tem a Comap, tem outras, né, que consegue reunir o mel num local e beneficiar e botar para o mercado nacional, o mercado externo, inclusive nas grandes redes de supermercado. Mel da agricultura familiar. Acho que a castanha também a gente precisa fazer. Cooperativa, então, era a melhor saída? Eu acredito nisso. Nós não temos uma tradição de cooperativismo, mas é necessário ter uma empresa coletiva para poder juntar essa produção. Lá na região de Paulistana, nós temos o pessoal da Covita, que teve início em associações locais, uma em Betânia, outra em Queimada Nova e outra tem Paulistana e tem outros municípios ali que começaram a se juntar e montar a Covita. Eles colocam em torno de 300 a 400 animais por semana aqui em Teresina. Aqui, mas eles estão abatendo em outros frigoríficos, agora estão montando o frigorífico deles, é uma cooperativa. Não é? Lá na região dos cocais, nós estamos incentivando lá, apoiando a estruturação da cooperativa de peixes, a Coap Cocais, né? Então, para poder pegar o peixe, no mínimo é víscera. Não tem mais sentido vender peixe in natura com víscera. Então, se puder fazer os cortes, se puder fazer o bolinho de peixe, se puder fazer outros petiscos, então você agrega valor. É isso que o Sul faz. Então, nós precisamos fazer aqui, não tem como não fazer isso. Então, a SAF, junto com a Piauí Investe, a Investe Piauí, estão trabalhando um programa nessa área de fortalecer essas cooperativas. Né? Então você está me falando de agricultura familiar. Você me fala de agronegócio? São atividades incompatíveis? Dá para casar? Ou quem defende a agricultura familiar está proibido de defender o agronegócio? Não, eu acho que do ponto de vista do Estado, do negócio, tem espaço para os dois. Eu não sou do ponto de vista ideológico, eu defendo esse modelo concebido e implementado pela agricultura familiar. Acho que para produzir alimentos saudáveis e desconcentrar renda e riqueza, eu acho que é a agricultura familiar. O agronegócio tem um papel no sentido das divisas, da balança comercial, que a gente também não pode negar, apesar de que eu acho que o mundo está numa transição aí, esse mundo globalizado, eu acho que ele vai sofrer aí uns reveses aí, não é, com esses questionamentos do Trump. Então, acho que ele tem um papel... revés que o mundo pode sofrer no tocante à grande produção do agronegócio brasileiro, que é carne, soja e milho? Olha, o que eu imagino? Primeiro, as mudanças climáticas, são resultantes de impactos desse modelo do grande negócio do desmatamento, da uniformização da produção, da uniformização tecnológica e do uso de insumos, inclusive os venenos. Eles estão afetando as mudanças climáticas. Nós não conseguimos, nesse modelo do agronegócio, torná-lo verde, torná-lo ecológico, porque você artificializa o ambiente. A agricultura familiar são áreas menores, mas que quando se somam, né, eles também cumprem o mesmo papel. Sim. É claro que você tem alguma dificuldade de redução de custo. Eu acho que esse modelo globalizado das grandes empresas, onde as empresas ficam ricas, concentram riqueza, e as nações ficam empobrecidas, é isso que o Trump está dizendo. Oi, peraí, esse negócio de a gente pagar a conta aqui, todo mundo tem que pagar. Então as empresas saíram daqui, foram para a China, ganharam dinheiro, mas o desemprego gerou aqui aquilo que nós dizíamos nos países do terceiro mundo, agora está acontecendo nos países do primeiro. Crise nos Estados Unidos, crise na Alemanha, crise na Inglaterra, crise em outros locais. Só quem está de vento em popa aí é a China, por enquanto, e a Índia, né, eu acho. Então, eu acho que esse modelo vai trazer impacto, não é, inclusive na produção de alimentos. Está em crise. E aí a gente não sabe como que vai sair dessa crise. Eu acho que os Estados-nações vão ganhar força. Não é? Então, primeiro, repensar um modelo de desenvolvimento nacional, com a base industrial nacional, com
uma produção de alimentos nacional, entendeu? Acho que nós vamos ter, isso não é de um dia para a noite. Eu acho que se vai destruindo essas organizações multilaterais que regularizavam isso, desde a OMS, a FAO, a ONU, e várias outras estruturas, então quem vai regular isso? Não existe um dono. Não é possível o Oscar aqui do estúdio dele querer comandar os outros estúdios. Sim. Então, no máximo que você pode fazer é uma colaboração mútua, uma junção para discutir estratégia comum de interesses comuns. Então é isso que o Trump não vai mandar na Alemanha nem no Brasil. Ele pode até estabelecer regras, mas chega uma hora que você diz, espera aí, não dá para você mandar aqui no meu quintal, não. Você manda lá no seu. Acho que isso tudo vai ser um reencontro. Nós vivemos a era das transições. Eu acho que a transição ambiental, a transição energética, a transição ecológica, a transição alimentar, eu acho que o capital vai passar por transições significativas. As relações comerciais. Quem é a OMC hoje mesmo, a Organização Mundial do Comércio? Ela não está tendo mais nenhum papel. Então, alguém vai ter que estabelecer regramento, não dá para um mandar. E essa coisa do agronegócio para a agricultura familiar também vai ter que ter momento de, essa área aqui é mais uma coisa da agricultura familiar, essa aqui é mais o agronegócio. Apesar de que a produção das grandes commodities, de grãos, de álcool, de energia, elas vão continuar com uma força, mas vai precisar dar uma atenção também à agricultura familiar. Uma coisa do seu mandato são títulos de cidadania que você deu agora, nesse começo de 2025. A gente finalizou agora o 4º mês. E você trouxe a Teresina Frei Beto, que recebeu um título, e agora, essa semana, Renato Janine Ribeiro. 2 personalidades do cenário brasileiro. Tem a contribuição para o Piauí e você titulou essas pessoas como piauiense. Por que você está dando esse destaque para essa ação no seu mandato? Primeiro, nesse tempo de transição, nós precisamos beber na fonte dessas pessoas que são pensadores. São pessoas que enxergam além do que às vezes a gente consegue perceber. Então, acho que é uma oportunidade de reconhecer a contribuição que eles têm dado para o Brasil e para o nosso Piauí, como brasileiros e até como admiradores do Piauí, e também de compreender o que eles estão projetando para frente. Eu fiquei impressionado com o conhecimento, por exemplo, que o professor Renato Janine Ribeiro tinha do Piauí. Ele conhece o Piauí de norte a sul. Ele fez uma revelação, até se emocionou, de que foi o primeiro título de cidadania que ele recebeu na vida, né? Aí, uma viagem que ele fez, mais de uma que ele fez ao Piauí, ainda uma como estudante, outra já como um jovem professor que pegou de Corrente até o delta do Parnaíba, outro que entrou pela Bahia, passou por Oeiras, Teresina, Campo Maior, Piripiri, Pedro II. Então, fazendo visitas quando ele tinha menos amarras institucionais. E agora, como presidente da SBPC, ele veio aqui reinstalar, digamos, a Secretaria-Geral. Então, estamos tratando aí novos nomes, né? Então, acho que é uma oportunidade que a gente tem de agradecer essas personalidades pelas contribuições que deram, né? Estamos Quem é aí. O próximo a receber o título? Nós estamos tratando aí alguns nomes, né? Como estamos querendo discutir economia agora, né? Estamos discutindo 2 nomes, o Laszlo Dalbot e o Eduardo Moreira. Sim. Né? Então, para a gente discutir um pouco essa lógica da economia. O professor Renato Janine Ribeiro discutindo a ciência e a educação, o Frei Beto a fé e a política, não é? Então, queremos aqui reafirmar essa parceria com o Pensar Piauí para a gente viabilizar. E nós criamos o Pensar Economia, que acontece 2 vezes por mês, toda quarta-feira,
E aí, já que você está pensando nos economistas aí de renome, quando houver a possibilidade deles virem, vamos aproveitar aqui no Pensar Economia e fazer uma discussão a respeito. Com certeza. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer, aproveitar essa vinda e fazer uma coisa aberta ao público e fazer uma coisa também que tenha a oportunidade de, por exemplo, a transição energética. Eu acho que é outra discussão que nós precisamos fazer. Então, a gente que vem os modismos, né? Então, nós estamos próximos da COP30. Então, acho que fazer essa discussão, o que é que significa mesmo essa coisa da transição ambiental, a transição ecológica, como é? Então, trazer uma figura também relacionada. Acho que é um papel, uma contribuição do nosso mandato para esses temas mais amplos e que a gente tem que aprofundar, porque às vezes a gente fica aqui meio na periferia do Brasil e as coisas estão acontecendo em outros centros em discussões acaloradas, né? Mas eu estou com um deputado e aí a gente precisa falar de eleição. E como é um deputado do PT, e o PT tem uns processos eleitorais aí bem quentes. Esse ano nós vamos ter eleições para os diretórios municipal, para os diretórios estadual e para o diretório nacional. Inclusive eu estou aqui procurando, na segunda-feira nós vamos receber aqui nos estúdios do Pensar Piauí o professor Walter Pomar, que é candidato a presidente nacional do PT. Vamos bater um papo com ele aqui para saber. E eu queria lhe ouvir. Eleições internas do PT, Teresina, Piauí, Brasil. Como é que o Lima está se situando aí nessa situação específica do PT? Bom, primeiro, eu acho que todos os municípios devem organizar as suas chapas. Dia 2 de maio, né, agora foi o último dia, o último prazo de inscrição para as chapas municipais. Então, o Piauí está se destacando como um dos estados que teve o maior número de municípios até o momento. Sim. Proporcionalmente, né? Então, aliás, nós já nos destacamos nas eleições municipais como o estado que elegeu mais prefeito, mais vereadores. Tradicionalmente também dá uma votação muito boa para Lula. Isso, teve mais candidaturas Isso. E tal. Então, nós estamos trabalhando isso. E não importa se tem uma chapa ou tem duas, eu acho que o importante é o debate. O PT, a democracia interna, é uma das forças que ajuda a manter o PT vivo, né? Então, a nível nacional, o prazo é até dia 9, então nós deveremos ter aí umas 4 ou 5 chapas, né? Temos uma chapa liderada pelo Edinho, que é o nome aí que está sendo apontado pela CNB, que é uma das tendências majoritárias, do Lula, do Zé Disseu, do Hélito, da Regina, do Lima, do Rafael e tantos outros. É o candidato do presidente Lula. Então, e temos outros nomes, temos o Valtinho, o Walter Pomar, que é também um companheiro orgânico do PT. Eu ouvi falar que o Romênio também vai registrar uma chapa, tem o Rui Falcão também tratando uma outra, e até o Quaquá estava querendo abrir uma dissidência dentro da CNB, não sei se é uma nova, né? Então, eu acho assim, verdade teve isso mesmo. Isso é importante para o debate interno do partido, isso oxigena a democracia interna do partido. Eu acho que o próximo presidente do PT, ou a presidente, né, acho que a Gleice cumpriu um papel importante num período em que teve toda essa crise. Acho que agora o próximo presidente, ele tem que, o PT tem que assumir essa posição de uma consciência mais crítica, liderar essa consciência mais crítica da sociedade. E até do governo. Tem hora que o partido ele não pode tratar para fora, mas ele tem que colocar o dedo nas feridas, nas crises, nas estratégias do partido. Como é que o partido faz isso, Lima? Eu tenho ouvido os pronunciamentos do Edinho, ele não toca muito nisso. Mas eu ouço, por exemplo, pronunciamentos como do Rui Falcão, e o Rui Falcão repete mais ou menos isso que você disse aí. Mas é uma situação, você já presidiu o PT, é uma situação delicada, porque foi o partido que apresentou
o governo, o governador, digamos assim, para a sociedade. E a sociedade aceitou aquela apresentação e elegeu. O partido apresentou o presidente para a sociedade brasileira. A sociedade aceitou e elegeu o presidente. Aí depois, como é que age? Como é que a instituição PT faz quando... Primeiro é preciso que o partido cuide da base. Ele não pode, a direção, ela não pode substituir a base. A base do partido tem que estar viva, ela tem que debater nas suas instâncias. E tem momento que você tem que sentar aqui, ó presidente, olha governador, olha prefeito. A linha nossa, nós achamos que dentro dos princípios partidários, da democracia, da solidariedade, da transparência, a gente precisa avançar nisso. Então, o PT, por exemplo, nós temos aqui uma discussão sobre um dos pontos mais polêmicos, política salarial para servidores. Então, o PT tem hora que ele tem que se posicionar. Olha, a minha posição é essa. Pode até ser que você avalie que financeiramente não é possível, que a economia, a base econômica do partido não consegue, mas a minha posição é essa. Eu acho que tem que fazer esse debate. Tem coisa que é mais interna, mas tem que sentar. Aqui como nós estamos, olhe governador, olhe presidente, esse tema aqui eu avalio... Olhe presidente, escala 6x1 é necessário. É necessário, nós temos que fazer. Olhe, apoiar a agricultura é necessária. Olhe, aqui tem um movimento que está defendendo uma certa pauta aqui na área da educação. Então, acho que a gente precisa ouvir o partido, e o partido tem que ouvir as suas bases. Então, fazer esse debate. Aqui no Piauí, nós, por exemplo, a questão da segurança. Eu acompanhei a entrevista do governador Rafael, não dá para o governo federal ou qualquer governo do PT. Nós sempre tivemos dificuldade de tratar essa pauta. Ele tem que tratar, acho que o Rafael está tratando bem essa pauta. Olha, nós temos um processo aqui na questão do saneamento agora. Governador, olha, como é que nós vamos fazer isso? Governador, como é que o PT pensa sobre isso? Porque a democracia ela é uma construção de pontos, você vai juntando ideias e vai chegando num denominador, como diz, nem é 8, nem é 88. Eu acho que a sociedade é quem precisa ganhar dessa forma. Então, acho que tem algumas questões. Você pega agora o rapaz lá, o deputado federal do PSOL, que estava... Glauber. O Glauber. Então, eu acho que ali houve uma reação da sociedade, inclusive um posicionamento do partido. Nós não podemos deixar alguém que cometeu gafe, cometeu algum deslize, mas acho que até o perdão existe para isso. Mas, olha, faça aqui, mas não dá para a gente também achar que aquilo é normal. Não é normal você perseguir. Quantos problemas nós tivemos com outros parlamentares? Às vezes tem internamente, tem com o governo. Então, diz que a coisa mais difícil que tem, uma das coisas mais difíceis que tem na vida é a gente dizer para um amigo quando ele está com mau ato. Tem hora que a gente tem que dizer também para os governantes. Olha, isso aqui não está bom, pode ser melhor. Porque às vezes você pensa que está fazendo bem e de repente não está. Aquilo que está bom a gente tem que defender. Agora, a gente vai também para a disputa. Eu sou da linha que eu defendo uma posição até a hora que mas também se a maioria achar que a posição é outra, eu vai com a maioria. Vou seguir aquela maioria. É assim que a gente tem que fazer na democracia. Para o diretório estadual, o nome do Lima é o nome do Fábio Novo. Sim, eu fui um dos defensores. Por que eu defendo o Fábio Novo? Primeiro, nós projetamos uma liderança a nível de Estado, não, mas a nível de Teresina. Nós não podemos achar que agora o Fábio só errou. Não, o Fábio saiu com um acúmulo para o PT de 200 mil votos. Foi o maior desempenho que o PT teve em Teresina. 240 mil votos. Então, foi líder do governo, assim como eu também fui, cumpriu um papel, ajudou a fazer essa ligação entre a Assembleia e o governo e vice-versa. Então, nós não podíamos aqui simplesmente deixar o Fábio. Não, Fábio, olha, acho que você tem as condições de fazer isso. Tem uma relação com a comunicação. O PT tem que investir na formação, ele tem que investir na organização interna, mas ele tem que investir na comunicação.
Lá quando eu fui presidente, e fui por uma circunstância que eu nunca tinha sido dirigente de partido, mas com o falecimento do Assis, eu me senti ali na responsabilidade de ajudar naquele momento da transição. Então, nós estávamos montando o projeto chamado PT Taon, mas terminamos não conseguindo fazer por várias questões. Acho que nós temos que entrar nesse debate. Ó, esse debate do INSS, você que é aposentado aí do INSS, se a gente não tiver cuidado, nós vamos perder nesse debate. Na verdade, as confederações que foram fundadas no governo do Bolsonaro, um pouco antes, que montaram uma estratégia de captar dinheiro para enriquecimento de alguns, inclusive, para fragilizar os sindicatos mais digamos assim, ideológicos, de luta, não é? Se apropriaram. Eu estava vendo o caso de uma dessas confederações, que o cara foi presidente do INSS, o cara é agropecuarista, tem nada a ver com a agricultura familiar. Então, há uma suspeita que ele levou milhões desse negócio. Aí agora todo mundo paga o pato, entendeu? Ou a pata, como diz a história. Então, acho que a gente precisa fazer esse debate. E a comunicação é um instrumento indispensável que nós temos que disputar essa nova estratégia de comunicação. Eleições 2026. Lula enfrentando a extrema-direita. E aqui no Piauí, eu queria lhe ouvir sobre a montagem da chapa. Quem é o vice, quem são os dois senadores e como é que está a disputa para o legislativo. Mas vamos começar pela eleição nacional. Que Brasil que o Lula vai encontrar em 2026 para mais essa disputa que ele vai fazer? Acho que um Brasil dividido, não é? Entre o grande capital especulativo, não é? E de um outro lado, alguns grupos de pequenos, médios, até grandes empresários mais nacionais, mais alinhado com a democracia, com um projeto mais nacional de desenvolvimento, e junto com os movimentos sociais, junto com alguns profissionais liberais. Eu acho que o Brasil, novamente, é dividido no debate ideológico, não é? Então, não será uma eleição fácil, mas também não é uma eleição impossível. Eu acredito na recuperação do presidente Lula, já dá sinais, as pesquisas já estão colocando isso. Acho que são dois projetos, um projeto mais entreguista, mais do capital, que interessa a ele é o lucro, né? E um projeto que se preocupa também com o Brasil e com o povo brasileiro, sobretudo com as camadas populares. Então, eu acho que vamos fazer um repeteco da disputa que tivemos lá em 2022 com um diferencial. Nós teremos alguns setores já mais com a compreensão melhor, mas a Faria Lima vai estar de um lado defendendo um projeto mais conservador, a meu ver, porque o que interessa a eles é a especulação. Acho que o Nordeste terá um papel fundamental nesse processo, mas é preciso a gente fazer também alianças acho que alianças mais ao centro. Acho que a gente precisa juntar aqueles que pensam no Brasil para os brasileiros. Nós não podemos aceitar que um presidente ou um candidato faça como fez o Bolsonaro, que acha que tem que seguir à risca o que os Estados Unidos e o que os grandes impérios defendem. A gente tem que defender um projeto mais nacionalista, mais... A esquerda brasileira está fechada com o nome do Lula. Eu tenho achado, e quero colocar aqui essa opinião minha ao seu crivo, que a direita é que está com problema. Ela está dividida com a não possibilidade de Jair Bolsonaro disputar a eleição. Aí você tem um fragmento de candidaturas do outro lado impressionante. Tarcísio de Freitas, Zema, Caiado, e na família Bolsonaro, Michele, um dos filhos dele, enfim. A direita precisa, a extrema-direita está com esse problema. Ou eu estou equivocado? Não, eu acho que eles estão com dificuldade de se unificar, mas eles são mais pragmáticos às vezes do que a esquerda. Mas acho que o fato de ter um nome aí como o Lula, um nome forte, acho
que temos que ter candidaturas nos governos do Estado também que possa expressar ou representar esse projeto liderado pelo Lula, como a direita vai ter. Ela tem uma força também nos governos, sobretudo dos estados maiores do Sudeste e do Sul, então, que são os mais populosos. Vamos ter um grande debate. Como disse, não será uma eleição. Aliás, não tem eleição fácil. Toda eleição, toda eleição é difícil. É difícil, é disputada. Mas eu acredito na possibilidade real de vitória desse projeto que nesse momento tem o Lula. Se não fosse o Lula, teria outro, como tivemos o Haddad, como teremos outros nomes na frente. No Piauí, o candidato desta frente é Rafael Fonteles. Quem é o candidato a vice e os 2 senadores? Para depois a gente falar de deputado. Eu tenho dito isso, que hoje no cenário nacional e local só tem 2 nomes definidos. A meu ver, o do presidente Lula, candidato à reeleição, e o do governador. Tem nomes que apontam como possibilidades reais. Na chapa majoritária, nós temos aí vários partidos, mas temos 3 grandes blocos. Um liderado pelo PT, outro pelo MDB, outro pelo PSD. Então, são esses 3 grandes blocos. Temos outros partidos, que agora com a reformulação aí das federações, pode ser que se reorganize. O governador tem dito, e eu concordo com ele, que nós vamos ter, cada partido indicaria pelo menos um dos nomes para a chapa majoritária, compreendendo governador, vice e senadores. Eu acredito que o governador, que o vice-governador, precisa ser alguém que expresse essa relação de confiança com o governador Rafael, de proximidade e, digamos, que tem um alinhamento com aquilo que ele pensa para o Piauí. Ele não pode ser apenas um cargo figurativo, ele tem que ser um cargo que cumpra um papel político e na gestão. Seria um Rafa Boy? Por que não? Eu não acho. Eu acho que o problema não são os adjetivos, o problema é o perfil de quem vai ser. Rafa eu Boy, acho, inclusive, que Lima, Rafa Boy, se alguém da audiência não está acompanhando, são figuras amigas próximas de Rafael Fonteles, que compõem o governo dele, como secretário de Educação, Washington Bandeira, como secretário de Segurança, Chico Lucas, e como outros nomes, que aí o mundo político apelidou de Rafa Boy. Mas eu acho que era importante o governador, Rafael, ter alguém aí mais da vivência mais política. Eu acho que os Rafa Boy, eles usando aqui a expressão, eles aprendem muito rápido, eles têm uma dinâmica própria, estão ocupando espaços importantes, mas de gestão. Eles precisam ainda ter um aprendizado mais na política. Gestão é uma coisa, política é outra. Eu acho que... aliás, a gestão, ela sobrevive de 3 coisas. Ela tem que ter ação, ela tem que ter política, ela tem que ter comunicação. Então, eu acho que é preciso ter um aprendizado maior na política. Ter um aprendizado maior. Acho que, às vezes, carrega demais a mão na gestão e termina esquecendo a política. E, na hora H, quem decide é a política. Não é? Eu vejo, assim... dos nomes que tem hoje aí, por exemplo, eu acho que a gente tem como deputado federal alguns nomes de federal que preenchia perfeitamente esse perfil, não é só um. Né? Eu acho que Merlong é um nome, acho que o doutor Francisco é um nome, o Flávio, para não dizer que a gente fica só no campo do PT, eu acho que até tem em outros partidos, acho que o próprio Castro Neto, né? Eu acho que tem nomes que têm um perfil mais político que podem ajudar nessa transição. Então, eu avalio essa possibilidade assim, concreta. Acho que o nome do MDB para o Senado está definido, seria o nome do Marcelo. E aí tem agora colocado o nome do Júlio César como um pré-candidato
pelo PSD. Assim, eu não tenho nada pessoal assim contra o Júlio. Eu acho que ele tem que cair no agrado das lideranças. E acho que o principal opositor dele hoje é o filho dele, o Georgiano Neto. Isso me dá o direito de dar o título da entrevista. Lima acha que o principal adversário de Júlio César é o filho. Pode ser esse o título? Fica à vontade, né? Mas me diga uma coisa aqui. Eu entrevistei aqui nesta mesma sala o vice-presidente do PT, Maurício Solano, que estava aborrecido. Isso, acho que foi, não sei se foi agora em 2025 ou se foi no finalzinho de 24. Mas ele muito aborrecido com a ação de Júlio César e de Marcelo Castro também. O raciocínio do Maurício é, os dois são candidatos ao Senado. Os dois têm filhos candidatos a deputado estadual e federal. E estão tomando bases do PT. Lima, isso foi resolvido ou esse problema persiste? Essa entrevista com o Maurício já não é nova. Persiste isso? Acho que tem tensões, né? Veja só, nós tivemos 135 candidaturas a prefeito e prefeitas no PT. 112 disputaram ou com o PSD ou com o MDB. Então isso deixa as ranhuras, né? Atritos, ponto de atrito local. Para resolver os problemas locais ou para amenizar, que às vezes a gente não consegue resolver, é importante que haja aqui um bom entendimento entre as lideranças estaduais e até federais. Eu tenho percebido tanto a bancada federal muito irritada com os dois, como começo a perceber uma maior irritação na bancada estadual. Aí, nesse caso da bancada estadual, também com os dois, mas menos com o MDB, mais com o PSD. E isso é preocupante. Mas com a ação do deputado Georgiano? Ele é um dos principais, porque é o principal articulador do PSD, mas tem também já de outros, porque você já vê aqui, já vi parlamentares reclamando de postura aqui no Norte, não é? Já vi aqui em outros locais, com candidaturas locais, com práticas locais de aliciamento, Isso, infelizmente, sempre existe na política. Agora, quando os líderes maiores não têm o cuidado de tratar isso bem, isso termina gerando um mal-estar na relação. E termina, às vezes, isso criando uma dificuldade lá na candidatura majoritária. Isso vale para os senadores, isso vale para os senadores e isso pode chegar até no governador. Uma disputa mal trabalhada, mal administrada, numa base, num município, ela pode afetar a eleição do governador e às vezes até para presidente. Então, eu tomo a liberdade de dizer isso aqui porque eu já fiz esse diálogo, fiz tanto com o senador Marcelo, como fiz com o deputado Georgiano, como fiz com o presidente Severo, com outras lideranças sobre isso. Não dá para nós precisamos ajudar a administrar esses conflitos, porque se a gente não administrar, vai terminar criando um mal-estar. Ou alguém tem dúvida de que alguns apoios que hoje, até do nosso partido, mas também de outros partidos, para o senador Ciro, que não faz questão nenhuma de esconder que é um dos maiores opositores ao projeto do presidente Lula. E até aqui... O senhor está aproveitando essa situação claro, de crise aqui na base? É claro, essas crises na base, com o pragmatismo dele, termina, de certa forma, levando as lideranças, às vezes, a declarar apoio a ele. Então, e se os dirigentes, os líderes dos diferentes partidos não ajudarem a administrar isso, isso vai virando um problema maior. Então, eu acho que essa é uma questão. Eu não acho que ainda está, digamos, não é uma situação definitiva. Eu acho que ela, se nós não agirmos... É administrável, dá para administrar. Mas não pode demorar muito. Eu costumo dizer que o terceiro ano de uma gestão é um ano de muito trabalho e, ao mesmo tempo, de muita conversa e busca de entendimento na política.
ela tem que ser o ano onde a gente colhe os frutos de tudo aquilo que vem sendo planejado e executado nas ações, e é um ano de entendimento na polícia. Se a gente não intervir aqui, isso pode ter transtornos em 2026. Esses transtornos, eles podem implicar numa derrota do governo, por exemplo, na maioria que ele tem hoje, nas duas casas parlamentares, a federal e a estadual? Você acredita que pode chegar nesse ponto? Não, eu acho que não, mas ele dificulta, ele cria dificuldades. Você sabe que a disputa local, às vezes, ela influencia muito mais do que você pode imaginar. Eu estou falando do ponto de vista de liderança. Se o povo compreender como é que funciona a diferença entre os dois projetos, o povo não segue ali. Mas tem uma parte da população que segue o que as lideranças orientarem. Quanto menor o município, maior é a influência da liderança na decisão final do povo. Então, eu acho que a eleição para presidente hoje e para governador é uma eleição mais do povo, é meu voto pessoal, eu vou escolher aqui o meu governante, mas ela pode influenciar nos votos do parlamento, tanto mesmo sendo majoritária de Senado, a de deputado federal e a de deputado estadual. Pois muito bem, queria lhe agradecer por esse bate-papo, acho que foi muito esclarecedor. E aí, finalize aí saudando nossa audiência. Eu quero primeiro abraçar você, mas também a todos Sua audiência. sua audiência, não é? Então, seu trabalho importante, a formação, a contribuição que o Pensar Piauí tem para, digamos, para a informação e para a formação de opinião de quem acompanha, não é? Então, agradecer aí pelo espaço e estamos aqui à disposição e sendo sincero e direto nas coisas que a gente acredita e que a gente percebe.